Olá, meus queridos amados irmãos, graças e paz. Eu quero trazer uma palavra que vai impactar seu coração, que se encontra no livro de Josué, capítulo 12, versículo do 3 ao 5. Nós estaremos lendo e logo em seguida estaremos orando. Eu convido a você, se você tem uma Bíblia por perto de você, que você abra e acompanhe a leitura. Amém? A palavra de Deus diz assim: em Arabá oriental até o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, incluindo o caminho de Bet-Jesimote ao sul, abaixo das encostas do Pisga, como também a região de Og, rei de Bassã, remanescente dos refaíns que habitavam em Astorote e em Edrei, e dominava o monte Hermon, Salca e toda a Bassã, até a fronteira dos Jeruseus, dos Macateus e a metade de Gileade, fronteira de Sião, rei de Esbom. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos estarmos aqui, Deus. E vem nesse momento pedir que teu Espírito Santo fale por mim, Senhor. Me usa como instrumento na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. E também daqueles que estão perecendo no mundo. Ó Deus, toma-me, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. E me traz discernimento da sua palavra. Que a tua palavra, ela vem como uma espada que corta dois gumes, Senhor. Que o Senhor venha tratar com o nosso coração. Que o Senhor venha tratar com a nossa mente. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, toma a vida dos teus, Senhor. Que o Senhor possa também tocar nos seus vossos corações. Tirar toda a cegueira espiritual das suas visões e destampar os seus ouvidos, Senhor. A tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. E é por essa razão que eu estou aqui, para te louvar, para te adorar, para te bendizer, exaltar teu santo nome, porque tu és santo, santo, santo. Tu és digno de toda honra e de toda glória. É assim que eu quero te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, toda honra e toda glória seja dada somente àquele que está no trono do céu. Amém? Eu deixei na barra do vídeo, irmãos, o nome do título. Porque Deus que estabelece limites e concilia a conquista. Amém? O objetivo é ensinar que Deus não apenas concede vitórias, mas também estabelece limites. Organiza territórios e consolida aquilo que ele entrega. Mostrar que as promessas de Deus envolvem conquista, estrutura e permanência. Ou seja, Deus, ele é um Deus de organização. Ele não é um Deus bagunceiro. Ele não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Quando ele quer fazer, ele faz. E ele cumpre até o final. Então, o objetivo é ensinar que Deus não apenas concede vitória, mas também estabelece limites. Deus coloca limite em todas as coisas, quando é necessário. Deus, ele entra em ação. Ele permanece fiel em todo o tempo, em todo momento. Ele age com transparência. Deus não é um ser falho. Ele é ilimitado. Ele é um ser que vive em espírito e ele é poderoso para fazer infinitamente mais
que tudo em nossas vidas. Então, ele tem poder para agir, para fazer e acontecer. Diferente da lógica humana, diferente do homem em si, que não tem poder algum para fazer. Mas muito tenta com os seus próprios braços. E o que acontece? Acaba muitas vezes quebrando a cara. Por quê? Às vezes por falta de discernimento, por falta de sabedoria e talvez de conhecimento. Mas, na lógica humana, muitos homens conhecem a palavra de Deus. Aqueles que estão empenhados a estudar as escrituras, né? E alguns pensam que não precisa mais de Deus porque tem conhecimento na palavra, pensa que pode fazer da maneira que quer, do jeito que quer. É por isso e muitas vezes a pessoa ela acaba se frustrando. Por quê? Porque dependendo da situação, do momento e de fase que você está vivendo, muitas vezes, irmãos, vai fazer com que você tenta enxergar que não é o momento certo. Deus, ele age no tempo dele. Ele age no momento certo. Ele entra, ele intervém, ele faz todas as coisas. Mas para isso, eu e você temos que entender que ele estabelece limite. Talvez você pode estar passando por uma situação não muito boa na sua vida nesse momento. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe aquilo que é certo para você. E muitas vezes, quando Deus dá um não para nós ficamos muitas vezes chateados, né? Essa é a visão, né, do cristão. Quando Deus diz não. Mas por que ele não diz não? É porque lá na frente ele vai querer mostrar para mim, para você, o porquê que ele disse não lá atrás. Talvez é porque você ainda não está pronto para assumir algo de tamanha responsabilidade. E quando Deus diz não, dói no nosso coração? Dói. Por quê? Porque somos humanos, nós sentimos, né? Porque a nossa vontade é resolver todas as coisas. Mas Deus coloca limites, né? Deus não vai te dar algo nas tuas mãos se você não estiver pronto, se você não estiver preparado. É por isso que muitas vezes Deus permite nós passar pelo processo, pelas lutas, pelas adversidades, pelas tribulações, pelo fogo, pelas tempestades, pelas águas, para nos preparar, para nos amadurecer, para nos fortalecer em fé em Cristo. Amém? E ele organiza territórios e consolida aquilo que ele entrega. Mostrar que as promessas de Deus envolvem conquista, estrutura e permanência. Então, Deus, ele é um Deus que ele é estrategística, ele envolve conquista, estrutura e permanência. É um Deus que permanece a vida toda em nossas vidas. Amém? Na introdução, no capítulo 12, Josué registra as vitórias do povo de Israel. No versículo
3 ao 5, o texto detalha territórios, regiões e fronteira conquistada. Pode parecer apenas geografia, mas na verdade é teologia prática. Deus é um Deus que trabalha com precisão, limites e organização. Aqui vemos novamente a menção da derrota de Og, rei de Bassã, e a descrição detalhada do seu território, desde o Monte Hermon até as regiões de Gersu e Macá. Isso revela algo profundo. Quando Deus entrega, ele entrega por completo. Então, naquele tempo, Deus estava com Josué e todo aquele povo de Israel. Todas guerras que eles enfrentavam e todas as vezes que eles iam ter que enfrentar desafios maiores, como tipo invadir cidades que eles precisavam exterminar, por conta que Deus dava uma ordem, e quando Deus mandava eles se prepararem para entrar naquela cidade para atacar. Por quê? Porque muitas vezes esses reis não estavam fazendo a vontade do Senhor, não estavam debaixo da soberania de Deus. Eles muitas vezes exerciam com suas próprias forças. Então, Deus, ele sempre, quando ele dava uma ordem para Josué e todo o povo de Israel invadir esses territórios, Deus colocava sua mão e sua presença. Então, eles não estavam sozinhos, né? Por quê? Porque Deus, ele falava com Josué em sonho, ele transmitia tudo aquilo para Josué. E falava com Josué como que ele deveria fazer, né? Que ponto atacar, como que eles deveriam entrar. Então Deus, ele dava pontos estratégicos para Josué e todo o povo de Israel. Então a gente vê assim que ele é um Deus de organização, ele era organizado, né? Ele é um Deus que trabalha com precisão, limites e organização. Então, ele invade, ele intervém, né? Com precisão. Ele põe limite e ele põe organização. Então, você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai agir de qualquer jeito. Jamais. Deus não vai permitir isso. Por quê? Porque você pode colocar tudo a perder. Principalmente quando você está despreparado, né? Mas quando Deus nos prepara, é diferente. Por quê? Porque ele faz de nós torre forte. Ele faz de nós pessoas amadurecidas. Ele transforma o nosso ser, né? E principalmente quando nós temos conexão, relacionamento, intimidade com ele. Ele olha para dentro do nosso ser e ele faz com que eu e você entenda que ele é um Deus organizado. Ele põe limite, mas ele age também no tempo certo. Amém? E aqui a gente vê que quando ele entrega por completo. Então Deus, ele não faz uma obra e termina pela metade. Ele vai e age, ele permanece até o final, até entregar a vitória nas suas mãos. Amém? Primeiro, vamos ler aqui o versículo 3. Diz assim: em Arabá oriental até o mar de Quinerete, até o mar de Arabá, o mar salgado, incluindo o caminho de Bet-Jesimote ao sul, abaixo as encostas do Pisga. Primeiro, Deus determina limites. O texto descreve
o texto descreve fronteiras específicas. Jordão Oriental, planícies, encostas, regiões ao norte. Isso nos ensina que Deus trabalha com limites definidos. Segundo, Deus sabe até onde vai a sua promessa. E terceiro, Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Muitas vezes queremos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, porém, bênção fora do limite se torna problema. Então, o que Deus está querendo nos dizer? Que quando a gente tenta agir com as nossas próprias mãos, a maioria das vezes, a gente põe tudo a perder. Por quê? Porque quando a bênção ela é fora do tempo, ela é fora da presença de Deus, se torna um grande problema para nós. Por quê? Porque se Deus não estiver presente naquela bênção, tudo se torna em vão, irmãos. Por quê? Porque Deus não coloca sua mão nem sua presença. Entende? Então, Ele nos ensina que Ele é um Deus que trabalha com limites definidos. Deus sabe aonde vai a sua promessa, até onde vai a sua promessa. E Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Ele não vai deixar nada interferir, nem o inimigo das nossas almas. Quando Ele tem que agir, Ele age. Ninguém consegue derrubar Deus. Ninguém. Nem até mesmo o próprio inimigo das nossas almas. Então, Deus ele tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos, pensamos ou almejamos. Então, Deus, quando Ele estabelece limite, Ele sabe o que está fazendo, né? E Ele sabe até onde a nossa promessa vai. Então, Ele sabe o momento, a hora de agir. Talvez eu e você não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Ele não vai criar confusão. Ele vai colocar pontos definidos. Ele vai definir todas as coisas, desde o início, o meio e o fim. Então, nós que somos filhos e servos do Senhor, temos que reconhecer isso. Que quando muitas vezes queremos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu em nossas vidas, porém bênçãos fora do limite se torna problema. O que Ele quer dizer? Que quando a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, nós muitas vezes quebramos a cara. E muitas vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque está fora do plano de Deus. Você não colocou aquela causa nas mãos do Senhor. E é por isso que Deus não põe a mão nem sua presença. Então, que eu e você, se a gente pretende algo, nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus. E deixar Ele agir no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Tudo vai acontecer, mas no tempo de Deus. Por quê? Porque o tempo dele é Kairos. O nosso é lógica humana. O nosso relógio é diferente do tempo de Deus. Então, o que eu e você aprendem aqui? Que não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Amém? E eu vou deixar um versículo para fortalecer a sua vida. Está em Salmo 37, 23, que diz assim: o Senhor estabelece os passos do homem bom. Amém? Segundo,
Vamos ler versículo 4. Como também a região de Og, rei de Bassã, remanescente dos refaíns que habitava em Astorote e em Edrei. Segundo, Deus conquista territórios estratégicos. Og, rei de Bassã, governava uma região forte e estratégica. Bassã era conhecida por sua fertilidade e força militar. Quando Deus derrotou Og, não foi apenas uma vitória militar, foi uma conquista estratégica. Primeiro, Deus não trabalha no acaso. Segundo, cada batalha que você vence faz parte de um plano maior. Aquilo que parece apenas um problema resolvido pode ser, na verdade, uma preparação para algo maior. Ou seja, Deus, ele é e sempre vai ser estratégico. Ele vai fazer algo estratégico para que essa causa ou esse sonho, essa conquista, ela realmente seja planejada nas mãos de Deus. Então, Deus, ele não trabalha no acaso. Cada batalha que você vence faz parte de um plano maior. Quando você coloca na mão do Senhor algo que você tanto busca, que você tanto quer, quando você faz a sua parte como filho e servo do Senhor, entregando nas mãos dele, ele vai trazer a você pontos estratégicos para você lidar com a situação. Deus vai romper barreiras. Deus vai tirar algo que talvez na nossa frente impede da gente conquistar. E muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta atrapalhar os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos. Mas quando Deus está à frente, tudo muda na nossa vida, irmãos. Né? Aquilo que parece um problema resolvido pode ser, na verdade, uma preparação para algo maior. Por quê? Porque Deus, ele vê para nós algo melhor. Talvez aquela conquista que você tanto deseja não é aquilo que Deus quer para mim e para você. Talvez Deus quer algo muito maior além daquilo que você quer conquistar. Então, Deus, ele é surpreendente. Eu sempre falo que Deus é uma caixinha de surpresa. Porque às vezes Deus mostra para nós que talvez aquela conquista que nós queremos ainda não é o tempo certo. Ainda não está nos propósitos de Deus. Mas isso não quer dizer que não vai estar. Deus, ele vai colocar a sua mão. Ele vai trazer a resposta, mas no tempo certo. Enquanto isso, eu e você, nós vamos sempre ter a certeza que Deus, ele vai fazer, mas no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, nós temos que aprender a descansar. Saber que o Deus vivo, ele cuida de todas as coisas. E ele sabe como agir, irmãos. Ele sabe o que fazer. É ele que favorece todas as coisas. Eu e você, nós só temos que aprender, confiar e descansar. Então, às vezes nós pensamos algo para nós, mas Deus tem algo maior daquilo que nós desejamos.
Amém? Terceiro. Capítulo 5. Não, versículo 5. E dominava o monte de Hermon, Salca e toda Baçã, até a fronteira dos Jeruseus e dos Macateus, e a metade de Gileade, fronteira de Sion, rei de Esbom. Deus concilia o que entrega. O texto descreve cidades específicas, como Astarote e Edrei, e essas eram os centros importantes do reino de Baçã. Deus não apenas derrubou o rei, ele entregou as cidades, a estrutura e o domínio completo. Isso nos ensina que Deus nos dá vitória parcial, Deus não faz as obras incompletas, e quando ele começa, ele termina. Então, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Filipenses 1:6. Então, Deus, ele não dá a vitória parcial. Ele não dá a vitória pela metade, irmãos. Ele dá a obra por completo. Então, quando Deus, ele age, ele vai à frente. Ele dá pontos estratégicos para você vencer toda dificuldade. Todos os desafios que aparecem na sua frente, ele faz o impossível acontecer. Então, toda vez que Josué entrava para guerrear, Deus colocava pontos estratégicos para Josué e seu povo ir à frente. E nos dias atuais, não é diferente, irmãos. Deus coloca pontos estratégicos para que nós possamos agir conforme a vontade, soberania de Deus. Então, Deus, ele faz a obra por completo. É ele que age sobre todas as coisas. E muitas vezes, irmãos, nós não precisamos nem levantar o dedo. É Deus que vai agir, é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer acontecer. E tem determinadas situações que você não precisa fazer nada. É Deus que vai fazer, é Deus que vai entrar em ação. Mas também tem coisas que Deus, ele faz com que eu e você também, nós agimos, fazemos a nossa parte, mas através dos conselhos, do ponto estratégico que ele nos dá para nós agirmos, entende? Então Deus, ele não vai deixar você sozinho em determinadas situações. Se você é um filho, um servo obediente, que obedeça a sua estrutura, a sua conduta, né? Você é um filho obediente que obedece o Pai Celestial, ele vai agir sobre a sua vida no momento certo, em situações que muitas vezes, aos nossos olhos, humanamente falando, é difícil de compreender. E é difícil também de agir. Se não for a mão do Senhor sobre as nossas causas, irmãos, muitas vezes nós vamos nos frustrar se ele não estiver à frente. Então, portanto, que eu e você aprendemos que Deus não dá vitória parcial, que Deus não faz a obra incompleta, e quando ele começa, ele termina. Então, é ele que vai fazer, é ele que vai decidir. O tempo certo, o momento certo é a hora certa. Ele entrega nas tuas mãos, quando for no tempo certo, quando ele olhar para você e ver que você está preparado para receber algo nas suas mãos. Não é de qualquer jeito que Deus vai fazer. Não é de qualquer maneira que Deus vai entregar nas suas mãos. Enquanto você não estiver preparado para receber algo que vem das mãos do Senhor, você pode ter certeza que eu e você passaremos pelos processos
pelas águas, pelo deserto, passaremos pela tempestade, passaremos pelo fogo, até Ele nos moldar, nos lapidar, nos transformar, nos fazer homens e mulheres fortes na presença dEle. E que eu e você, nós venhamos estar conduzindo aquilo que Ele manda eu e você fazer. Amém? Trazer uma ilustração para nos abençoar. Imagine alguém que compra um terreno, mas não recebe a escritura oficial. Ele até pode morar ali, mas não tem segurança jurídica. Quando Deus entrega algo, Ele entrega com escritura espiritual. Ele estabelece limites, confirma território e consolida a posse. Assim foi com Israel e é assim conosco. Então, quando Ele age, Ele faz e Ele favorece a nós. Então, Deus, Ele coloca a mão, Ele age e Ele entrega aquilo de fato que é para mim e para você. Amém? Trazer uma aplicação. Primeiro, respeite os limites que Deus colocou na sua vida. Nunca passe do limite de Deus. Nunca queira enfrentar Deus. Nunca queira atropelar Deus. Porque, meu irmão, não queira enfrentar Deus achando que você já não precisa do Senhor. Josué, quando ele invadiu uma cidade, lembra a cidade de Ai? Que eu trouxe? Quando ele invadiu a cidade de Ai sem a permissão do Senhor, ele e o povo de Israel quebraram a cara. Então, não queira atropelar Deus ou querer passar por cima de Deus, porque você vai se frustrar. Amém? Segundo, valorize as vitórias estratégicas que Ele já te deu. Então, cada vitória que Ele te deu nas suas mãos, irmãos, se você recebeu da parte do Senhor, valorize. Que você sempre se lembra que Deus deu ponto estratégico para você vencer aquela causa, aquela dificuldade, ou conquistar aquele objetivo que tanto você almejava. Amém? Terceiro, confie que Deus está consolidando o que começou. Então, é que eu e você, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor 100%, integralmente. Que eu e você possamos confiar que Ele está fazendo, que Ele está colocando as suas mãos. Amém? Talvez você esteja em fase de organização, não de expansão, mas a organização também é promessa sendo cumprida. Então, Deus, ele é um Deus organizado, Ele não é um Deus de confusão. Ele não vai criar confusão para te dar vitória, não é isso. Ele estabelece normas, ele estabelece pontos estratégicos. Então, eu e você, nós temos que ter sabedoria em lidar com cada situação. Se Deus está na frente, amém, aleluia. Então, Deus está fazendo. Deus está colocando a sua mão e a sua presença, amém? Conclusão. Josué, do capítulo 2, verso 2, do 3 ao 5, ele nos ensina que Deus vence batalhas, Deus estabelece limites, Deus organiza territórios e Deus consolida promessa. Se Deus já derrotou seus reis de Baçã, confie, Ele também está estruturando sua nova fase. Palavra final. Não viva apenas celebrando a conquista. Aprenda a administrar o território que Deus te entregou. Porque o mesmo Deus que faz você vencer também faz você permanecer. Amém? Que Deus possa nos abençoar
nos fortalecer, nos dar graça, sabendo que Deus pode fazer o impossível acontecer. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra tão rica, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ajudar a discernir a sua palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, em conquistar os nossos objetivos, Senhor. Livra do mal, livra de tudo aquilo que muitas vezes interfere no nosso caminho. Mas que o Senhor esteja à frente, Senhor, de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor possa estabelecer estratégia, ponto estratégico nas nossas vidas, Senhor. Pontos que nós precisamos ter limites. Pontos que nós precisamos aprender a confiar totalmente em Ti, Deus. Por isso, Deus, ajuda cada filho, cada filha sua, Deus, para que nós possamos, como os irmãos e filhos obedientes, servos do Senhor, servir, Senhor, com eficiência, Deus, servir com plenitude, servir, Senhor, com a Tua poderosa mão sobre nós, nos ajudando a discernir tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso, toma tudo nas Tuas mãos, Senhor, tudo é Teu. O Senhor é que nos ajuda a permanecer firme e fiel na Tua presença. Por isso, Deus, fortalece a nossa fé. Que do céu o Senhor derrama uma fé genuína no nosso coração. Uma fé fervorosa, onde nós possamos colocar nossa fé em prática, confiando totalmente no Senhor. Sabendo que quem estabelece normas, estratégias, é o Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que completa. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer e engrandecer teu santo nome, sabendo que tu és o Deus que está sobre o céu e a terra e governa todo o universo. Obrigado, Senhor, por o Senhor me usar, por o Senhor continuar fazendo de mim uma mulher de Deus, boca de Deus, e que o teu Espírito Santo entre em ação em todos os lugares, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Manifesta o teu poder, Senhor, nesse mundo caído. Senhor, que o Senhor alcance vidas para o louvor da sua glória. Que através dessa mensagem, o teu povo, Deus, possa acordar. Que o seu povo possa enxergar aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. É assim que eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? No vídeo anterior, eu estava ministrando a palavra e, de repente, a minha internet bugou, irmãos, de um jeito que eu não consegui voltar. Então, eu resolvi não refazer o vídeo. Então, eu vou continuar o capítulo 12, né? Como hoje eu ministrei, do versículo 3 ao 5 e em diante. Amém? E aproveitando também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, aperte no sininho de notificações, comente, compartilhe, para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. E também para que o YouTube possa ver que as mensagens que eu trago é relevante e edifica a sua vida. Amém? Nos ajuda a crescer o canal. Estamos indo a 1000 inscritos, rumo a 1000 inscritos, e nós contamos com você. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus, que está sobre o céu e a terra. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau.